Bem-vindos à Figueira TV e ao programa Cultura Foz. O nosso convidado de hoje é autor de poesia e foi no mar que descobriu a sua veia poética. Concorreu ao Got Talent de Portugal, foi semifinalista. A partir daí nunca mais parou, tem sido espetáculos por todo o país. Bem-vindo, mestre Alcino. Olá, boa tarde, Maria do Carmo. É um prazer tê-lo aqui connosco hoje. E vamos começar exatamente pelo princípio. Como foi a sua vida no mar? Sei que trabalhou lá há mais de 40 anos. Sim, sim. Sabe que nós, nas zonas ribeirinhas, no litoral, nós como crianças habituámos-nos ao mar e depois a nossa tendência, 80% das crianças, dos jovens, é sempre inclinação para o mar. E eu não fugia à regra. Tive um problema muito grande de contrariar as ideias do meu pai. Uma pessoa fabulosa, um pai maravilhoso. Queria tudo do bom e do melhor para mim. E ele fez tudo por tudo para eu não ir para o mar, porque ele sabia o que andava lá a passar. Ele embarcou em 1948 para a pesca do bacalhau. E então a minha ideia realmente era depois ir para a pesca do bacalhau. Eu só pensava nas aventuras, aquilo que ele me contava, mas aquilo que ele contava em casa era do sofrimento, daquilo que passava lá. A todos os níveis, frio, toda a vida do mar e principalmente a pesca do bacalhau, não é? Era muito complicado. E ele falava aquilo em casa, mas para mim era, é isto que eu quero, é aventura. E ele então, como sabia o que passava lá, fez tudo por tudo para me desviar do mar. Não conseguiu e eu optei pela vida do mar. Foi para o mar muito cedo. Com que idade, mestre Alcino? Foi com 15 anos para a pesca da sardinha, para as traineiras. 15 anos. Com 15 anos. E era possível na altura? Era jovem, foi quando tirei a cédula marítima e foi muito complicado porque andei uma semana enjoado. Enjoava, e eu disse, isto. Aí comecei logo a dar razão ao meu pai. Isto é capaz de ser para mim. Eu não me habituo a isto. Eu lembro-me quando cheguei a casa, passado que andámos as semanas inteiras, era mais em Aveiro. Não é agora como na época em que estamos, que só saia à meia-noite, lá saíamos para o mar de dia e andávamos o tempo que calhasse lá. O que é certo é mas sempre por perto, sim, faziam viagens longas. Sim, a pesca da sardinha, aqui a tradicional pesca da sardinha, as traineiras, como aqui na Figueira. Claro. E quando eu cheguei a casa no final, já na sexta-feira, no final de semana, eu deitei-me, descansei, quando me levantei ao outro dia, eu andava agarrado às paredes, a pensar, portanto, tinha a sensação que andava ainda dentro do barco. Eu tive uma fase ali que realmente o meu pai tem razão. Isto, com certeza, não será a vida para mim. Mas entusiasmei-me com aquilo, e depois meus colegas também andavam lá, claro. Os colegas puxam sempre, né, os companheiros, e deixei-me ir até que depois comecei a frequentar cursos de marinheiro na Escola Profissional de Pesca em Lisboa. A partir daí foi um acumular de cursos que eu tive. E chegou mesmo a ser mestre. Sim, foi mestre do mar. Foi 30 anos, 30 e poucos anos de mestre de pesca. Muito bem. Mestre Alcino, quais foram qual foi a viagem que mais o marcou? Pela negativa, vamos começar por aí. Há algum episódio que eu tenha marcado? A viagem, há muitas, as repetidas. Sim. E as viagens são... Há várias. Porque inicialmente vocês faziam viagens pequeninas, não é? Mas depois começaram a fazer viagens longas, Aqui não é? na Sardinha era dia a dia. Sim, claro. Quando foi as viagens para a pesca de bacalhau, era 5 meses, 6 meses, 7 e 8 meses. Sempre no mar. Eu disse isso no Got Talent, naquela passagem no Got Talent, que contei até esta história do meu filho. O meu já filho vamos falar sobre isso também. Nasceu no dia em que eu cheguei aos Grandes Bancos na Terra Nova. Depois andei há quase 7 meses sem o ver. Isso foi o que me marcou mais. Há coisas mais que também são muito marcantes, que ficaram marcadas para o resto da minha vida, mas essa foi a que está cá dentro mais, não é? E foi ter acompanhado os primeiros meses de vida do exatamente. E depois, ao marido do Carmo, é assim, uma vida muito complicada. Só quem lá deu é que sabe. Hoje é melhor. Sim. Por várias razões, hoje é tudo muito melhor. Mas antigamente era tudo muito complicado, a todos os níveis.
com tanto sofrimento, passado 6, 7 meses, eu sabia que tinha um filho nascido. E, pois, porque antigamente também não havia telecomunicações, não é? não havia nada. Eu cheguei a acumular 15 cartas. A ler 15 cartas, tudo ao mesmo tempo. Claro. E eu ia procurar o carimbo da data para começar a ler pela primeira. Para não, está a ver? Começar a ler as notícias por ordem. Né? Por ordem. Mas eu chegar depois a Aveiro ou Caias, eu querer abraçar o meu filho e ele a fugir de mim, foi o que mais me marcou. Pois não o conhecia. Foi o que mais me marcou na minha vida, né? Isto passou-se comigo, mas passou-se com muita gente, né? Claro. Com muita gente. Isso foi o que mais me marcou. Pela negativa, não é? Sim, pela negativa. Mas depois também há episódios interessantes, não é? Sim, sim. Ou são mais os negativos do que os positivos? Não, há coisas muito giras a nível de natureza, a nível... há uma coisa que já o disse, recentemente disse-o em Toronto, numa entrevista que lá dei a respeito da pesca de bacalhau, que é muito engraçado, mas tem lógica e é verdade. Muito sofrimento, sim. Toda a gente quer chegar. As chegadas é a coisa mais linda que nós temos. Claro. Ninguém quer as partidas. E então eu disse, já o disse muitas vezes, eu tive à volta de 40 luas de mel. É uma verdade. O reencontro, não é? Exatamente, exatamente. Eu acho que para muitos, quando se fala em casais que não estão assim muito bem, às vezes faça uma viagem. A separação faz bem às pessoas, às vezes. E isso também foi muito bom. É uma das partes fantásticas, bonitas, que nos marcavam muito. A dor da despedida, lá está um dos poemas que eu fiz, não é? A dor da despedida é terrível. Ter de deixar os nossos meninos, bebés, despedirmos deles, darmos um beijo e irmos embora. Sem saber se voltavam, porque uma vida muito não é? complicada. Há o risco de não voltarem, não é? Exatamente, há o risco, muita gente não voltou, não é? Porque é muito arriscada a vida do mar, é muito arriscado. Eu sei que, e já que estamos a falar, portanto, nesta vida de mar, o mestre Alcino foi também, trabalhou neste Olívia Ribal, que naufragou aqui, e também conhecia alguns dos pescadores que faleceram. Conhecia-os todos. Era como fosse a minha família. O marido Carmo... O Olívia Ribal, é muito complicado falar do Olívia Ribal porque acabou da maneira que acabou, não é? Claro. Aquela gente era a minha família de bordo, porque o Olívia Ribal era a minha casa. Eu passava 90% ou 80% da minha vida, 11 anos, foi passada no Olívia Ribal. Pois. O motorista, o Américo, que era o meu conterrâneo, eu que o meti lá. Ele pedia-me lugar e eu que o meti lá. Houve o Mendonça, o motorista, andaram comigo, o motorista andou comigo 7 anos, mas toda essa rapaziada já foram para lá depois de mim, mas eu continuei a ter uma amizade muito grande com eles, porque eu visitava frequentemente o Olívia Ribal. Foi o barco que me marcou. Até hoje tenho um mural, já tinha em 2006, quando me reformei, fiz um mural lá ao Olívia Ribal. Foi o barco onde eu gostei mais de andar de mestre da pesca, onde eu fui muito feliz na pesca lá. Correu tudo muito bem, nunca tive um acidente. E chegou a fazer entradas aqui também, por este... Sim. Onde ele naufragou? O que é que terá falhado? Eu acho que entrei aqui mais vezes do que até em Aveiro. O que é que terá falhado? Há vários fatores que poderão levar àquilo. Ao marido Carmo, isso foi muito falado. Parece que houve hoje uma grande reportagem também na televisão, não sei porquê, já me disseram. Uma questão, e não foi por acaso, que o comandante da capitania pediu a admissão. Uma situação daquelas de mar, o porto devia estar fechado àquelas embarcações. Ponto assente. Agora, a partir daí, nós, homens de mar, eu falo, porque sei aquilo que estou a falar, nós damos informações nos jogos de isto dá um bocado, o mar está um bocado violento aqui à entrada da barra, mas entra-se bem, com calma, com o olho a ver bem, como deve ser, porque nós temos que sempre esperar, aproveitar quando o mar está calmo. Claro. Porque atrás da calmaria depois vem a arrebentação, a seguir. E nós temos que estar finos.
Quando há uma falha, acontece isso. Agora, resta saber, e hoje estou para saber, o que é que falhou ali. O que é que falhou? O que é que falhou? Uma coisa é certa. A vara estava aberta a partir dos 11 metros. O Olívio Rival tinha 24 metros. Portanto, deram luz verde ao Olívio Rival entrar e sair à vontade. Com aquele mar, ainda bem. E eu faço aqui uma pergunta, Maria do Carmo. Isso, está-me a falar do Olívio Rival, outra passagem da minha vida que fica para sempre. Pelo pior. Eles nunca deveriam ter o porto aberto para aqueles barcos. E acabou. A partir daí o falhanço, o primeiro falhanço foi de alguém. Claro. Depois é natural. A gente na vida, em qualquer vida, há sempre um falhanço, mas se essa falha for anulada antes, que é as prevenções, sim, se houver prevenção já não há... Exatamente, já não. Mesmo que haja uma falha... Fácil, porque é o que eu queria dizer agora há um bocadinho atrás. Maria do Carmo, se aquele senhor não estava ali nos molhos... Tinha morrido muito mais gente. Hoje, o pobre, o desgraçado, o mártir do Rui, que é o mestre, ou como foi lá substituir, é que tinha sido culpado. Está a perceber? Agora, vê a dimensão daquelas ondas. Eram mais altas que a cabra do porto mais alto do barco. Ondas daquelas e o porto estava aberto àquelas embarcações. Incrível. Não foi por acaso que resumindo e concluindo, foi terrível para mim e depois acompanhar. Eu fui a primeira pessoa que soube da parte norte, aqui na Figueira, os populares, alguém se apercebeu e começou, mas houve um elemento da empresa que me ligou, que ele sabe que eu adorava o Olívio, e eu até um dia a Maria do Carmo há de ir lá ver o marco que lá tenho, que eu adorei aquele barco, gostei de andar lá. E ele avisou-me que o Olívio Rival tinha acabado de ir ao fundo, e eu entrei em pânico e arranquei logo aqui para a Figueira. Claro. Já cheguei aqui, já dava o helicóptero. E mesmo assim ainda se salvaram alguns, porque houve um herói, não é? Felizmente. Que não teve medo e fez-se ao mar. Houve aí muita polémica, ainda bem que há pessoas que não têm medo de dizer as verdades. Houve aí os repórteres e até um jornal que não teve medo de dizer aquilo que realmente foi a verdade. A verdade. Quiseram encobrir aí qualquer coisa. O que é certo é que os chapas, como os amigos chamavam, acho que era o apelido dos chapas, foi um herói. Foi um herói. E ainda bem que temos homens assim. E o Olívio Rival fica para sempre com uma desgraça terrível para mim. E depois tive que acompanhar, porque sou autarca, né? Sou o tesoureiro da Junta também já vamos falar isso. E depois tive que acompanhar aquela gente, amigos. Eu cheguei a dizer e os familiares, deve ser aterrador perderem. Ao marido, não é? Ainda estão perto, ainda por cima estão perto de casa, terrível, não é? Foi terrível, não era para acontecer. As motas de água estão preparadas, não têm hélice, estão preparadas para ir. Onde houver redes, é preciso as pessoas estarem bem treinadas. E os socorros-náufragos, os meios de socorro que temos, têm que funcionar como um INEME. Claro. 24 horas por dia. As pessoas, um acidente no mar não pode ser só de dia, pode ser. Também acontece de noite, não é? Pode acontecer a qualquer momento, não é? E de facto tem morrido muitas pessoas no mar. E até aqui na Barra, no Porto da Figueira. Tem havido acidentes aí, infelizmente, que é muito complicado. Mestre Alcino, e quando é que descobre a sua veia poética? Conte-nos lá. Na adolescência. Eu quando saí da escola, o meu primeiro emprego foi guarda-vacas. Na colónia agrícola, nos terrenos dos baldios lá da Praia de Mira. Aí fiz, foi o primeiro poema que fiz. E depois cantei-o, com uma música que se usava antigamente. Então descobriu a sua veia poética ainda mesmo antes de ir para o mar? Sim. Depois no mar é que fez poesia? Foi a partir dos 10 anos que comecei a escrever coisas engraçadas. E depois o mar. E ainda hoje tenho coisas muito engraçadas. Aquela do Zezé, que eu toco viola e canto com a mesma viola, mais o João Zé, foi feita na minha adolescência,
que eu cantava com um primo meu que faleceu há 30 e tal anos. Éramos o duo Os Príncipes do Mar. Muito bem. E já naquela altura escrevia. E depois veio os namoriscos da adolescência e então eu fazia poemas, fazia baladas para... Então fazia muito sucesso entre as miúdas. Para as moças, exato, para as moças. E foi... Foi assim que conquistou a sua esposa? Não me diga. Mais ou menos, não foi assim, mas os poemas, as baladas ajudaram. Claro. Nós já passámos, o Mário Carlos também passou por isso e fica bem um jovem com uma viola às costas e pronto ali para, no convívio de amigos e dizer umas baladas e dedicar à pessoa que gosta, não é? E já lá vão quantos anos de casamento, mestre Alcino? 42. Vá lá. Aqui há homens que não se lembram. 42. E nasceram 2 filhos desse casamento. Um deles também é dedicado à música, não é? Um dia destes tem que o trazer cá, o João. O João também tem um projeto muito, muito interessante. Pronto, e foi efetivamente no mar que descobriu a sua veia poética. Pronto. Sim, e escreveu, e tem escritos dessas mesmas poesias. Eu tenho um livro lá escrito, até costuma-se dizer que é o meu baú. É onde eu vou de vez em quando a buscar coisas. Lembrar. Porque logo, quando eu assumi a posição de mestre, era muita responsabilidade e aí não tinha espaço mental, mental, psicológico, para me debruçar sobre a escrita ou poemas. Claro. Agora, depois que me reformei, comecei a fazer umas coisas também engraçadas, mas aí para trás, o forte da escrita foi realmente na adolescência, influenciado pelos namoriscos, pelas paixões. Então, e como é que nasceu esta vontade enorme de concorrer ao Got Talent? Foi muito simples. Foi por acaso? Porque eu sei que o filho também é um papa concursos. Ele já ganhou uma sessão antes das Chuvas Estrelas. Como se costuma dizer. Nós temos lá recordações, foi às Chuvas Estrelas. Mas foi ele que o inscreveu, não? Não me diga. Não, foi muito engraçado. Fui eu. Epá, porque eu gosto de desafios. E por que não? Eu gosto de desafios e deu no que deu, foi muito giro. Deixa-me. Tinha 2 vertentes. Ou vou por baladas, ou vou dizer poemas. E então eu decidi dizer poemas. Estávamos na sala, eu e o João. Eu disse, informei-me com a moça lá, olha lá, eu estou a ver que tantas violas, isto é, o pessoal vai cantar e vai tocar. E eu é mais um. Não é? Será que não haja aqui, que haja algum poeta de concorrer com poemas? Olha, isso é uma área que é capaz de ser uma ideia boa. Pois, porque o Got Talent tem várias vertentes. É música, dança, canto, poesia. A riqueza do Got Talent é essa. Sim, é a diversidade. A diversidade, exatamente. Artística. É para todos os gostos. Claro. É? Por isso o sucesso que tem também. E então decidiu concorrer com a poesia? Vou telefonar. Telefonei e simplesmente eu disse o que era, o que tinha 2 vertentes, ou poemas ou baladas. Tudo relacionado com a minha vida, que foi o mar. E chamaram-me. E aí eu disse ao João, não me digas, é verdade, chamaram-me. E agora tenho que me safar. E fomos, como 2 rapazitos, fomos brincar, fizemos lá umas brincadeiras lá com a viola, e as pessoas, os colegas fazem sempre aquelas brincadeiras. Até nisso foi bestial. Tiveram muitas horas à espera de serem ouvidos? Normalmente estes concursos... Sim, mas 5, 6 horas, vamos para ali, é muito complicado aquilo também. Sim, sim. 5, 6 horas, não, isso foi para a escrita. Se calhar mais. Chegámos lá, eram 9 da manhã, mas já lá estava muita gente. Sim. 9 da manhã e fomos ouvidos, eu a dizer os poemas mesmo. Já à meio da tarde, não? Não. Era quase meia-noite. São milhares de pessoas a concorrer, todos à espera de uma hipótese. Pois. 11 mil concorrentes. Mas foi muito giro porque até o meu João, nós temos tido muito pouco tempo, a vida dele e a minha, né? Estarmos juntos. A volta pela Ribeira e passeámos. Aproveitaram para explorar Lisboa. Foi muito giro. E depois aconteceu que pronto, eles ouviram, eu disse
que tinha dois poemas. Eu disse-lhe 10 minutos antes de entrar na sala para ser ouvido, que ia dizer poemas. E disse, o Zezé, olha que eu vou dizer poemas. E fez o poema ali? Ou já não, o tinha? já os tinha. Eu tinha tudo preparado. Claro. Tinha pelo menos 2 baladas e 2 poemas para a entrada, que era o que dava direito, não é? E quando chegou e recitou o poema, o que é que o júri disse? Porque essa parte não é à frente das câmaras. Eu achei que passei logo, porque eu contei aquela história, o poema do mar, e eu topei que estava a correr bem, porque eles olharam uns para os outros, era do raparigo e do rapaz, e começaram assim, a piscar um olho uns aos outros e a acenar com a cabeça. E eu já passei. Pensei cá para mim, eu assim, admirado comigo próprio, não é? Isto foi tudo muito simples. Eu fui para ali, às vezes é quando corre melhor. E fiz o que tinha a fazer, e à vontade, pôr-me à vontade, não é? Foi o que eu pensei e o que eu digo às pessoas. Isto é das coisas mais simples, nascem coisas grandes, é tão simples como isto, não é? E foi tudo muito simples. E depois, o desenrolar, depois foi tudo mais fácil. Depois fiquei empolgado com aquilo, até achei aquilo tudo muito fácil. Depois não foi ouvido no mesmo dia, não é? Não, depois é que fomos para Lisboa. Sim, porque inicialmente sério. Foi no Porto, não é? Concorreu ao Porto, não é? Exato. Foi no Porto. Exatamente. Ok. A primeira audição era para ser apurado, não é? Sim. E depois é que já foi para os programas. Foi quando eu disse o poema do mar, não é? Aí eles não me disseram que era para levar claque, e foi o meu João comigo. Aliás, era a minha claque, ele é que falou sozinho. E foi quase até à final, não foi, mestre Alcino? Foi até à semifinal. Até à semifinal. Eles deram-me o botão dourado. Eles disseram lá, depois disseram nos bastidores, que era complicado, porque a miúda, já não me estou a lembrar do nome, tinha uma voz extraordinária, deram-me o botão dourado, o voto dourado. E eu fui declamar logo a seguir a ela. Uhum. É claro que eles depois fazem o programa, conforme botam uns aqui. Sim, aquilo é gravado. Mas eles acharam um bocado esquisito darem o voto dourado logo a 2 seguidos. Claro. E aquilo ficou por ali. Depois eu passei, foi o que as pessoas viram na televisão, né? Emocionei-me a sério. Uma parte fantástica, eu gostava de ter essas imagens. Foi fantástico, foi fantástico. Eu abraçado ao meu João, ao João José, ele a chorar agarradamente, tivemos aí uns 10 minutos abraçados e as câmaras a filmarem essas filmagens. Eu até, eu pensei cá para mim, nós vamos... São imagens únicas, não é? Que ficam. Eu gostava de ter como recordação, porque a minha emoção abraçada ao meu filho, por aquilo que nós passámos, que é mesmo assim, falámos da infância dele também, e pela coragem que eu tive, dizia ele, né, pela coragem que eu tive, ir para um programa daqueles onde milhões de pessoas estavam a ver, e a coragem que eu tive, foi fantástico. Só chorava abraçados um ao outro, só chorávamos. A emoção é muita. Mas foi uma experiência fantástica. Então voltaria a fazer tudo novo? Voltaria a concorrer ao Got Talent? Aconselha? Gostava, sim, gostava porque tenho coisas novas, mas já não posso, quem vai pelo menos aos quartos finais e à final não pode voltar a concorrer. Não pode voltar a concorrer. E a partir daí nunca mais parou? Pois não, isto tem sido espetáculos. Claro. Depois nessa semana fui convidado pelo programa do Herman José e a outra apresentadora, já não me lembro o nome, também foi muito engraçado, onde eu cantei uma balada, um poema meu, tocado em balada à minha mulher, que ela foi lá, foi convidada, não é? E levei meus filhos também. Não é? E foi muito giro, eu até levei um bacalhau, ofereci lá para o Herman e ele é um bom garfo. Lá para eles. Mas foi muito giro e tenho sido tem sido, que eu sei, tem vindo ao Casino da Figueira, tem colaborado com a Associação das Coletividades e, portanto, tem sido aí... Sim, tem sido convidado. Há até pessoas que me perguntam pelo cachê e eu digo-me a rir, porque eu não me considero artista, sou uma pessoa de mar, sou uma pessoa com a simplicidade que as pessoas veem, não é? E quero-me divertir e arranjar amigos, já passei por tudo.
E curtir a vida, como se costuma dizer, não é? Agora, recentemente fui aqui a Aes, ofereceram-me uma coisinha, uma salva de prata, por aquilo que eu tenho feito lá. E muito bem. Eles têm dado lá em obras no Quiais Clube. Sim. E até pus na internet. Eu também já tenho contribuído. Exatamente. Já tenho apresentado alguns espetáculos, e efetivamente. A gentileza de uma surpresa minha de me oferecer uma salva de prata com é sempre uma coisa que fica bem. Muito bonito, muito bonito. E nos agrada, não é? Mas isto é que me faz mover, marido. É verdade, é verdade. Agora, quem ama os palcos e quem ama a arte exatamente. faz isto de forma isto é fantástico. singela. Eu por vezes digo à minha mulher que ela às vezes não compreende a vida que eu estou a levar agora. Só então, mestre Alcina, é natural, esteve tanto tempo sem si, quando era mestre de mar, e agora virou artista, é complicado. Pois é um bocado isso. Tem que levar consigo. Mas eu tenho muito gosto, eu tenho sido solicitado para os lares também. Sim. Dar alegria à terceira idade. Sim, e efetivamente isso é um mote extremamente importante, porque, pronto, com a sua idade, não é uma pessoa muito jovem, também não é velho, mas pronto, tendo em conta a idade já do mestre Alcino, é importante também que as outras pessoas da sua idade e até mais velhos vejam que nada acaba aqui, tudo pode começar. E eu digo sempre, marido, eu passei uma vida muito complicada, o mar é o mar, as pessoas parece que é isto e isto é pai, não... A minha vida é esta, não quero saber mais nada. Não, eu nunca estou bem. Eu já passei por tudo. Nada me surpreende. Claro. Já nada me surpreende. Eu passei... na semifinal do Got Talent, quando o responsável lá, já não me lembro o nome dele, uma pessoa muito simpática, um jovem também, e eles ficaram comigo no coração também, porque houve lá problemas, por causa de uns indivíduos que queriam atuar mais cedo, e porque tinham a claque por conta deles, claro. Era complicado. E eles foram, mestre Alcino, você importa-se deles atuarem primeiros? Você nunca se atrapalhe com um homem de mar. Um homem de mar arranja sempre soluções. Vocês botem-nos todos à frente. Já passei muitas noites inteiras no mar. É mais uma aqui. Eu ando super contente com vocês aqui. A vida é tão curta, não é? Para que então, nós aborrecermos-nos? Exatamente. Agora, o meu objetivo é amigos. Exatamente. E nós estamos a chegar ao final, curiosamente, desta magnífica conversa. Eu, por mim, estava aqui a tarde inteira consigo. Como sabe, eu estou sempre a aprender com o mestre Alcino. Diga-me uma coisa, como é que é ser autarca agora? Também, quer dizer, já não lhe chega a ser artista, também quer ser autarca. Isso é outra... Como é que tem sido essa experiência? É agradável, na Praia de Mira. Mais uma vez é agradável para mim, porque foi com esse sentido que eu concorri para a Junta de Freguesia. Atualmente sou o tesoureiro da Junta de Freguesia, mas raramente me assento... Que é o presidente, é o Francisco Rigota. Francisco Rigota, um colega. E muito bem. E tem feito um trabalho, ao que sei, e o excelente. Secretário é o Lito Major, o mais conhecido por Lito Major, um grande amigo também. Era aquilo que eu esperava. Muito trabalho. Ora bem, eu realmente me assento no meu gabinete. Eu faço tudo, sou calceteiro, muita gente. Aliás, já alguém nos princípios dizia à minha esposa que olha o que o teu marido chegou, vem de comandante do barco, vem de mestre, agora para ser calceteiro. Eu orgulho muito pela minha terra de ser calceteiro. Ser autarca é fazer algo pela nossa terra. Foi com esse objetivo que eu meti estes 4 anos. Agora, depois, não sei se isto é para seguir, possivelmente não, porque eu só tenho esta vida e tenho também os netos, tenho a minha vida. Claro. E tenho coisas bonitas ainda para fazer. Tenho outras coisas em mente engraçadas também para muito fazer, bem. E não vou parar. Exatamente. Mestre Alcino, ainda iremos falar um dia mais tarde. Nós, neste momento, estamos mesmo a chegar ao final desta conversa informal, para todos ficarem a conhecer um bocadinho mais do mestre Alcino, e eu vou-lhe lançar um repto. E não está nada combinado, isto não estava combinado, mas eu vou-lhe sugerir só para declamar uma pequenina poesia. O que é que acha? Tem assim alguma coisa em mente? Tenho, mas... Assim de repentemente? Sim, tenho. Eu posso dizer, um dos poemas que eu não tenho dito, e eles gostaram muito de Inquiais, que é o poema à mãe, à nossa mãe. Então, força. A câmara é toda sua, mestre Alcino. Deixem-me que vos fale da minha mãe.
Ai, a minha querida mãe. E por que não vocês pensarem nas vossas mães também? Sabem, a minha mãe, quando eu nasci, embalou-me numa canastra de barina. Eu até já pensava que andava no mar. Que coisa tão linda! Ai, os carinhos que ela me dava quando eu era bebê e a paciência que tinha a ensinar-me a andar de pé. Ai, as saudades que eu tenho da minha mãe. Já adolescente, os conselhos que ela me dava quando se apercebia nas companhias com quem andava. Mais tarde, conhecia outra grande mulher também. Esta conhecia por acaso. A outra trouxe-me no ventre 9 meses, era a minha querida mãe. Ai, as saudades que eu tenho da minha mãe. Mais tarde, já velhinha e enrugada, ai, mas que linda que ela estava. Sabem, eu tenho a minha mãe aqui no coração. Hoje, lá no céu, até tenho 2. A minha e a Senhora da Conceição. E vocês que ainda têm as vossas mães, sabem que têm um diamante de alto valor? Abracem-nas, vejam-nas, deem-lhes todo o vosso amor. Ai, as saudades que eu tenho da minha mãe. Este poema foi das coisas mais lindas que eu um dia fiz. E com ele quero homenagear todas as mães do meu país. Muito obrigada, mestre Alcino. Já estou emocionada. Como sempre, faz-me emocionar. Muito obrigada. Ainda tenho. Muito obrigada pela sua presença, mestre Alcino. Obrigado, foi uma honra. Muito gosto, muito gosto. E terminamos desta maneira fabulosa mais um Cultura Foz. Brevemente voltaremos com mais convidados, mais temas e, sobretudo, com mais pessoas especiais. Até lá. Muito obrigada, mestre.